O assunto de hoje tem a ver com as fases da vida da criança. E também a gente pode trazer uma introspecção para as fases da nossa vida. Vamos lá. Semana passada eu fiz um post sobre isso, né? É fase, vai passar, o meu filho também foi assim. Quantas vezes a gente escuta pessoas falando isso? E onde é que está o problema nisso, Gabi? Mais uma vez, a gente acaba entrando num piloto automático, aguardando as fases ruins passarem e não ensinamos de fato o que a gente deveria ou que poderíamos ensinar durante esse período de crise ou esse período de comportamentos inadequados da criança, de manifestações diferentes do habitual dela, tá? E de onde vem isso? Isso, gente, muitas vezes vem lá da nossa infância, lá de antigamente, da nossa infância não somente, né? Mas dos nossos avós, dos nossos bisavós. A gente olha para a criança e a gente acredita que ela se desenvolve, né? Em fases. Então tem a fase dos dentes, né? Tem a fase que ela acorda muito durante a noite, até na gestação, né? São fases em que a gente tem muito enjoo, são fases em que a gente tem dor nas costas, são fases da gestação. Essa criança nasce, tudo passa a ser fase. Os primeiros meses são as fases, né? Da criança se adaptar, né? Da amamentação, a fase da amamentação, o primeiro momento. E, gente, vamos fazer uma analogia sobre tudo isso. Diante dessas fases que eu tô citando aqui agora, normalmente, via de regra, as pessoas sempre passam por ela batido. Então, assim, a amamentação é algo muito ruim, né? No início, a gente tá ensinando a criança a fazer a pega, não é toda criança que pega fácil, né? A mãe não tá preparada para aquilo, o seio dói mesmo, a linguinha da criança como se fosse uma lixa. Mas as mães, por acreditarem que todo mundo é assim, por ouvir que todo mundo passa por isso, que é uma fase que vai passar, muitas vezes não se preparam para o aleitamento materno. Hoje em dia, graças a Deus, de tanta gente falando sobre isso, tem muita gente informada que já se prepara antes, né? Ou durante o processo. Hoje em dia tem consultor em aleitamento, hoje em dia tem um laser que prepara o seio, enfim. Mas a maioria ainda passa batido por isso. Algumas não conseguem amamentar. Outras amamentam por um tempo muito curto e logo já param, por falta de preparo, de conhecimento mesmo no assunto. Desistiram, emocionalmente foi muito choque para elas. A criança sente aquilo, rejeita, ou a própria mãe não aguenta, não sente prazer, o gatilho ativado nela é algo ruim. Sem mencionar a infância, que também tem um peso muito grande ali, se ela foi ou não amamentada. Mas passa. Depois vem a fase dos dentes, né? E a gente também passa por ela, às vezes colocando um pouquinho de... Tem gente médico que pede para pôr um pouquinho de pomadinha, né? Tilenol na gengiva, dá um mordedorzinho, mas a gente também passa por ela sem muita importância. Se sentindo irritada pelo sono, pelo excesso de choro da criança, né? Entendendo assim, tomara que passe logo isso, mas a gente não sente a fase, a criança tá precisando de acolhimento, de aconchego, enfim, todas as fases são assim. Então a gente vem com esse pensamento de fases desde a gestação, tá? Isso é habitual em nós. Só que o que acontece? Toda a fase da criança, ela tá comunicando pra gente alguma coisa boa ou ruim. Normalmente, a gente presta atenção nas ruins, certo? Que é quando muda a qualidade de sono, muda o hábito alimentar, muda o comportamento para as crianças mais velhas, a criança chora mais, faz mais birra. E aí a gente fica esperando aquilo passar. Assim como a gente fica esperando a amamentação melhorar, assim como a gente fica esperando a dentição, né? A criança parar de sentir tanta dor com os dentes. E assim como a gente espera passar tantas outras coisas, né? E isso vai fazendo com que a gente leve a educação no piloto automático. Gente, quando a gente estuda finanças, vamos trazer para o contexto hoje, quarentena, tá? Quando a gente estuda finanças, se você já procurou, se você já leu sobre isso, você deve ter ouvido alguém, né, alguma pessoa que tem autoridade nesse assunto falar que uma empresa que quebra durante uma crise, não foi a crise quem fez ela quebrar. Ela já estava quebrada antes, ou ela estava mal administrada, né, não tinha suporte, caixa para suportar uma crise. Então, dentro dessa quarentena hoje, as empresas que têm quebrado,
né? Claro, existem tantos outros fatores, mas vamos falar de um modo geral. As empresas que têm quebrado hoje, durante a quarentena, muito provavelmente elas não tinham um caixa, um fluxo de caixa e um caixa grande para suportar 3, 4, 6 meses, né, de crise. Se você for lá conversar com os empresários, com os mentores em crescimento, lucros, eles vão te dizer que isso foi uma má administração, porque uma empresa, um empresário, ele precisa ter um fluxo de caixa que dê suporte para ele por 3, 4, 5 meses, certo? Porque as fases, elas podem nos tornar fortes, resilientes e a gente crescer depois que a gente passa por elas. Vai fazendo um gancho com a educação que eu vou chegar lá. O mesmo acontece quando a gente tem filhos pequenininhos e a gente estuda ou vê alguém falando assim, tá na fase de desenvolvimento, pico de desenvolvimento. Já ouviram falar sobre isso? Vai dando um joinha aqui pra mim se tá fazendo sentido. É a mesma coisa. Por quê? Quando a criança está num pico de desenvolvimento, ou seja, numa fase de desenvolvimento, ela está criando habilidades. Pode ver, se seu filho tem um sono muito certinho, de repente ele muda o sono, ele muda o comportamento, se ele fica mais tranquilo, de repente ele começa a chorar pedindo muito mais colo, provavelmente ele está num pico, numa fase de desenvolvimento. O que acontece? Quando ele passa por essa fase, ele aprende uma habilidade, tá? Reparem na sua criança, provavelmente ou ela balbucia muito mais, ou ela aprendeu a rolar, ou ela conseguiu engatinhar, ou ela conseguiu ficar em pé, ou ela conseguiu segurar um objeto. Algo ela aprendeu, porque a fase foi o jeito que ela encontrou de passar por a crise do crescimento e tirar algo bom disso e evoluir. Quando a criança cresce, gente, ela passa pelo mesmo processo, só que a gente precisa ter o mesmo olhar para ele, tá? Então vamos lá. A empresa, né, que estava lá falindo, ou que está falindo nesse momento de crise, se os empresários, os consultores de finanças forem avaliar, vão dizer que não foi a crise, na verdade foi, né, uma manifestação daquilo que já não vinha acontecendo de forma correta. A fase do teu filho hoje, tá? De mau comportamento, de choro, de desequilíbrio emocional, não é devido à pandemia. Ele já vinha manifestando isso de alguma forma antes e agora, durante a crise, ele não tinha fluxo de caixa emocional. Ele não tinha respaldo emocional para lidar com isso, que é um choque muito grande para ele. Então, isso faz com que, né, assim como a empresa acaba falindo, a criança acaba falindo suas emoções. E aí ela acaba intensificando o mau comportamento, seja rebeldia ou apatia. Gabi, será? Sim. Como é que a gente sabe disso? Olhando mais uma vez para a criança. Existem comportamentos que são esperados durante, né, uma reclusão, uma falta de liberdade assim para a criança. Agora, existem comportamentos que são intensificados, né, insuportáveis, exagerados, intensos. Isso significa que a sua criança só potencializou o que de uma certa forma talvez você enxergou como uma fase. E agora ela explodiu. Gabi, mas então isso é sério, gente. A gente precisa olhar para as fases da criança com mais emoção, com mais empatia, tá? E com mais interesse. Se o teu filho tem demonstrado qualquer que seja a fase dele, qualquer que seja, o que é que ele está aprendendo nessa fase e o que é que ele precisa aprender. Se ele é bebê, ele está aprendendo uma habilidade nova. Se ele é mais velho, o que é que você tem ensinado de habilidade para ele durante esse período de fase. Se tua filha ou teu filho tem brigado muito para dividir brinquedos, é uma fase, quando crescer vai melhorar. Teu filho está precisando aprender sobre o quê? Empatia, divisão, precisa ceder, né? Precisa ter paciência de esperar o outro brincar para ser a vez dele. Como é que eu desenvolvo essas habilidades, né? Como é que eu consigo fazer com que meu filho aprenda isso? Entre uma e outra atividade do dia inteiro.
Desde a hora que a criança acorda até a hora que ela vai dormir, ela pode aprender muitas coisas com a rotina diária da casa, né? Rotina diária, rotina já é diária. Mas com a rotina da casa, ela pode aprender muitas coisas. A gente só precisa prestar atenção em tudo, né? Num copo que ela tira da mesa, né? Num tempo que ela espera até poder usar um copo que ela queria, até poder usar um brinquedo que ela precisava, uma roupa que você estava lavando, passando, tudo isso a gente vai trabalhando, né? E isso vai fazendo com que a criança desenvolva as habilidades que ela mesma desenvolve quando ela é bebê, só que agora ela precisa da gente para isso, tá? Tem uma pergunta aqui, e os adolescentes? A mesma coisa. Adolescentes têm a fase da adolescência, isso também é cultural, né? Assim como tem a fase dos 2 anos, tem a fase do primeiro aninho, tem a fase dos 6 anos, também tem a fase da adolescência. As coisas são fases, mas não é porque são fases que a gente tem que empurrar com a barriga e deixar que aconteçam. Um adolescente rebelde, que não te ouve, que não te escuta, ou um adolescente apático, que não tem interesse pela vida, trancado dentro do quarto, que só quer celular, que só quer tablet. O que está faltando de habilidade nesse adolescente? Que ele não aprendeu lá na infância e agora ele levou isso para a vida da adolescência dele. Vocês entendem? Quando a criança passa pela fase da vida sem aprender habilidade, ela vai mudar e passar para outra fase sem ter isso dentro dela. Então, quando vier os mesmos conflitos, ela não vai saber lidar. Quando eu chego na adolescência, eu tenho um embate comigo mesmo e provavelmente com meu pai e minha mãe. Eles não me entendem. Se eu não aprendi a ser resiliente, né? Se eu não criei vínculo, conexão com aquela minha criança antes, né? Se depois que ela cresceu, eu ensinei ela a base dos gritos, a base do castigo, a base das perdas, para que ela sofresse quando ela errasse. Quando ela se torna adolescente, é isso que ela tem de memória, que a gente vai falar isso amanhã, vocês estão lá de amanhã, que eu vou explicar para vocês como a gente armazena memórias positivas para que a criança use isso a longo prazo. Então, quando ela se torna adolescente, na fase da adolescência, ela está usando as habilidades aprendidas. E muitos adolescentes hoje não têm habilidades importantes desenvolvidas, porque passaram uma infância sendo punidos, rotulados, castigados ou lidado desse jeito, no piloto automático da fase da vida. Então isso tudo, gente, é uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer sobre a infância. Olhar para a tua criança, entender que fase ela tá e como você vai resolver isso, tá? Não é esperar passar, não é deixar que o tempo mude, porque ela vai sim melhorar o comportamento, mas não porque ela aprendeu a habilidade que ela estava precisando, mas porque ela cresceu, ela amadureceu e o cérebro sozinho encontrou um jeito de ou arquivar isso e seguir a vida ou lidar com isso de um jeito diferente, né? Muitas crianças lidam com isso sendo mais reservadas, né? Mais introspectivas, mais gelo, mais fria, eu não vou demonstrar emoção, eu sou autossuficiente. Isso não é uma habilidade positiva, mas é uma habilidade que o cérebro encontra diante do que ela está vendo, ouvindo e sentindo. Se ela foi negligenciada nas emoções, como é que ela vai avaliar as próprias emoções e as tuas depois de mais velha? Ela não vai conseguir, né? Ela vai aprender que ela precisa ser forte, dependendo do temperamento dela, precisa ser pulso firme, ela precisa correr atrás do que ela quer sim, se ela quiser vencer na vida. E muitas vezes ela vai deixar você de canto e não vai te dar ouvidos, dependendo do temperamento dela. Ou ela vai aprender que não adianta ela insistir, não adianta ela persistir. É melhor eu ficar aqui, é melhor eu ficar na zona de conforto, é melhor eu ser dependente dos meus pais a vida inteira, porque eu, por mim mesmo, não alcanço grandes resultados. E aí vai ser aquele adolescente, aquele adulto que não prospera, que não cresce, que não evolui, que não ousa, né? Porque não aprendeu isso também, foi passado aí pelas fases da vida no piloto automático. Vamos olhar para as crianças de um jeito diferente, vamos deixar, né, essa cultura de fases para lá e vamos aprender a olhar as fases de um jeito diferente e buscar recursos para isso. Se você não tem enxergado o porquê da fase da sua criança, estude mais, leia mais livros, assista mais vídeos, busque, pague consultorias, pague cursos, faça workshops, faça atendimentos presenciais, busque recursos, converse com um médico, busque recursos de todos os cantos. Né, se abasteça de conhecimento para poder lidar com a educação do seu filho, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença, não só para sua família, como para gerações, para o mundo, para a sociedade em que a gente vive, tá bom? É isso, gente, um beijo muito, 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 muito grande para vocês, uma ótima segunda-feira e que Deus esteja sempre presente também, trazendo luz, pessoas certas para ajudar vocês nessa trajetória. Sem Ele a gente não consegue, é muito mais difícil e desafiador.
É isso. Até amanhã, hein? 7h30 tô aqui amanhã de novo com um assunto super importante sobre o cérebro. Espero vocês. Beijo!